Olá pessoal, sou Alessio Mascarenhas e este é o vídeo resumo da capacitação número 1 do programa COPs Competitivas e Sustentáveis. O tema dessa capacitação é a Agenda 2030 e os ODS aplicados às cooperativas. Vamos nessa? Bem, pessoal, para introduzir o nosso assunto sobre a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, é importante a gente voltar um pouquinho no tempo e fazer um resgate histórico de como as Nações Unidas chegaram até essa agenda. Bem, um marco histórico nessa trajetória é a Conferência das Nações Unidas que nós tivemos o prazer de sediar aqui no Brasil, a Rio 92. Dessa conferência saiu a Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente, que é uma carta de promoção do desenvolvimento sustentável com foco nos seres humanos e na proteção ambiental. A Agenda 21 é a primeira carta de intenções para promover, em escala planetária, um novo padrão de desenvolvimento para o século 21. Um outro ponto super estratégico dessa trajetória foi que em 2015 houve a Cúpula do Milênio das Nações Unidas. Os 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio foram os seguintes. Primeiro, acabar com a fome e a miséria. O segundo, educação básica de qualidade para todos. Terceiro, igualdade entre sexos e valorização da mulher. Quarto, reduzir a mortalidade infantil. Quinto, melhorar a saúde das gestantes. 6, combater a AIDS, a malária e outras doenças. 7, qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. E 8, todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento. Já em 2012, durante a Rio+20, o documento Futuro que Queremos reconheceu a importância do estabelecimento de metas para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. E todo mundo foi convocado a acelerar a busca por esses resultados. Então surgiu um novo desafio: realizar uma grande consulta global para entender quais seriam os novos desafios para além de 2015 para um mundo mais sustentável. E foi assim que esse processo foi deflagrado e resultou na Agenda 2030 e os ODS. Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio foram o primeiro arcabouço global de políticas para o desenvolvimento que orientou governos a nível internacional, nacional e local por mais de 15 anos em busca de erradicar a pobreza e outras privações generalizadas. Um dos grandes aprendizados dos ODMs é que o estabelecimento de metas ajuda na orientação desses governos para o alcance dos objetivos, da materialidade ao que deve ser feito. Então, de posse desse conhecimento, agora é possível pensar em novos desafios, estabelecer novas metas e é assim que nasce o Transformando o Nosso Mundo, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. O documento adotado na Assembleia Geral da ONU em 2015 é um guia para as ações da comunidade internacional nos próximos anos e é também um plano de ação para todas as pessoas e o planeta que foi coletivamente construído para colocar o mundo em um caminho mais sustentável e resiliente até 2030. Ao combinar os processos dos ODMs com os processos resultantes da Rio+20, a Agenda 2030 inaugura uma nova fase para o desenvolvimento dos países, que busca integrar por completo todos os seus componentes do desenvolvimento sustentável e engajar todos os países na construção do futuro que queremos. Mas afinal, o que é desenvolvimento sustentável? Vamos pegar o conceito que está lá no relatório de Brundtland, de 1987. O desenvolvimento sustentável é aquele que satisfaz as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. Partindo desse princípio, desenvolvimento sustentável e cooperativismo têm tudo a ver. No mesmo relatório, fala-se que o desenvolvimento sustentável tem 3 dimensões: a inclusão social, a proteção meioambiental e o crescimento econômico. A Agenda 2030 ela extrapola isso, ampliando seu sentido com a inclusão dos 5 P's do desenvolvimento sustentável. P de pessoas, P de planeta, P de prosperidade, paz e parcerias. Então vamos entender que o Transformando o Nosso Mundo, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, é um guia para as ações da comunidade, dos governos, da iniciativa privada,
ao longo do tempo para alcançar grandes objetivos até 2030. Ao todo, são 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e 169 metas. Podemos visualizar isso como uma grande pirâmide que tem no seu topo a sua visão e os seus princípios da Agenda 2030. Você ainda tem nas bases os meios de implementação e o acompanhamento sistemático, mas no coração da Agenda 2030 estão os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que nós vamos agora explorar cada um deles e principalmente relacioná-lo com o cooperativismo. Vamos lá? Antes de entrarmos nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, é importante entender que cada objetivo, cada um dos 17 objetivos, tem a ele associados uma série de metas que vão contribuir, que sendo alcançadas vão contribuir para o alcance do objetivo. Vamos pegar agora um por um e vamos trazer exemplos do meio cooperativo e para que você se inspire e possa implantar também na sua cooperativa ações ligadas a essas metas, logo aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Vamos lá. O primeiro Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU é a erradicação da pobreza. E a erradicação da pobreza tem a ela associados 5 metas. Então, como é que eu aplico isso na minha cooperativa? Por exemplo, da meta 1.5, que diz que até 2030 vai construir a resiliência dos pobres e daqueles em situação de vulnerabilidade e reduzir a exposição e vulnerabilidade destes a eventos extremos relacionados com o clima e outros choques e desastres econômicos, sociais e ambientais. Então, como é que uma cooperativa pode contribuir com essa meta, logo com esse objetivo? Então, eu trouxe o exemplo da cooperativa Copaíba, lá de Alagoas, que decidiu criar um fundo a partir dos recursos das suas sobras para fazer uma espécie de programa social para aqueles cooperados que durante eventos de seca ou de chuva sofriam as intempéries e tinham perdas da sua produção, logo da sua fonte de renda. Então ela contribui com o objetivo de erradicação da pobreza, transferindo renda da organização cooperativa para aqueles associados que mais necessitam. 2. Fome zero e agricultura sustentável. O objetivo é acabar com a fome e alcançar a segurança alimentar e melhoria na nutrição, além de promover a agricultura sustentável. Então, de que forma a sua cooperativa pode contribuir com isso? De repente, é financiando práticas agroecológicas que vão preservar o solo, vão ter uma agricultura mais sustentável e, quem sabe, produzir alimentos para abastecer a nação. Nós sabemos que 70% da alimentação que vai para a mesa do brasileiro vem da agricultura familiar e organizar esses agricultores em cooperativas é uma ação que, com certeza, contribui para o ODS 2. 3. Saúde e bem-estar. O objetivo é assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades. As cooperativas podem utilizar, por exemplo, do seu FATS para ações voltadas à saúde. Ou ainda tem uma ação como a do Cicobi Sul, que fez doação de suplementos alimentares para pessoas portadoras de câncer. Então, a cooperativa, claro, pode contribuir também com saúde e bem-estar, além das cooperativas de saúde que já exercem plenamente esse papel, dando acesso a pessoas a uma saúde de qualidade. 4. Educação de qualidade. O objetivo é assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade e promover a oportunidade de aprendizagem ao longo de toda a vida para todas as pessoas. Isso, as cooperativas educacionais já fazem de forma excepcional, como a Cooperil aqui na Bahia. Outros exemplos, como o de São Roque de Minas, que transformou toda a realidade da região através da cooperativa de educação, também deve ser valorizado. Lembre-se, educação, formação e informação é o 6º princípio do cooperativismo. Então, qualquer cooperativa, utilizando de recurso do FATS, por exemplo, Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social, pode promover educação de qualidade. O 5º objetivo é a igualdade de gênero. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Isso o cooperativismo da Bahia tem feito com excelência. A redução da desigualdade entre homens e mulheres tem diminuído e cada vez mais as mulheres assumem cargos de gestão e têm salários mais equitativos aos dos homens aqui na Bahia. Mas podemos intensificar isso criando os comitês de mulheres, intensificando as políticas afirmativas e inclusivas das mulheres nas gestões e na participação nas decisões da sua cooperativa. O 6º é água potável e saneamento. É assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento básico para todos, que é um grande desafio da humanidade.
As cooperativas podem ter programas, por exemplo, de preservação de nascentes ou financiamento de banheiros ou ainda de reservatórios de águas para zonas rurais onde o acesso à água é mais difícil. O sétimo é energia limpa e acessível. O objetivo é assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível de energia para todos. Além das cooperativas de energia renováveis que existem, que estão crescendo no Brasil, as cooperativas ainda podem estimular a adoção de energia renovável por seus associados, por exemplo, financiando o sistema de energias fotovoltaica, ou ainda adotar ela mesma um sistema de energias renováveis em suas instalações. O oitavo é trabalho decente e crescimento econômico. O objetivo é promover o crescimento econômico sustentável e inclusivo, gerando emprego pleno, produtivo e trabalho decente para todo mundo. Nisso, as cooperativas são campeãs. Muitas delas nasceram exatamente dessa motivação, gerar trabalho, renda, desenvolver suas comunidades, isso está no nosso DNA. E sobre trabalho decente, veja o exemplo do Sicredi, que é Great Place to Work, um dos melhores lugares para se trabalhar no Brasil. 9. Indústria, inovação e infraestrutura. O objetivo é construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. Outro tema que o cooperativismo tem dado um show aqui na Bahia, com um forte processo de agroindustrialização, por exemplo, nas cooperativas de produção rural. Ou ainda podemos olhar para um exemplo internacional como o Mondragon, que é um dos grandes centros cooperativos do mundo e quem mais investe em inovação e tecnologia. O 10º é redução das desigualdades. O objetivo é reduzir as desigualdades dentro dos países e entre eles. Sobre isso, o cooperativismo também pode dar um show. Afinal, no momento que você gera ocupação e renda e acesso a serviços básicos, você está reduzindo as desigualdades. Um exemplo bem interessante aqui no Brasil é da cooperativa Aurora, que tem um programa especial de inclusão, de contratação de imigrantes, refugiados de guerra, da fome e de outros problemas pelo mundo afora. O 11º objetivo é cidades e comunidades sustentáveis. Tornar as cidades assentamentos humanos, inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Com relação a isso, o cooperativismo habitacional dá um verdadeiro show, construindo, dando acesso à habitação a um preço muito mais justo. Temos exemplos em todo o Brasil e podemos fortalecer aqui na nossa Bahia. O 12º objetivo é assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. As cooperativas podem tanto observar isso na hora de adquirir bens e serviços, como na hora de produzir ou de financiar. Podemos tomar como exemplo a Cooperativa de Cafeicultores do Cerrado, que é a primeira cooperativa com certificação de agricultura regenerativa, ou ainda as inúmeras cooperativas de reciclagem que dão destinação aos resíduos das residências e das empresas no Brasil afora. O 13º objetivo é a ação contra a mudança global do clima, ou seja, tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos. Quantas cooperativas não estão trocando seus veículos, por exemplo, por veículos elétricos, adotando novas tecnologias, extinguindo completamente o uso de meios de combustão que agridem a natureza para adotar meios de energia limpa e sustentáveis. O 14º objetivo é vida na água, conservar e promover o uso sustentável dos oceanos, mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. Dar uma boa destinação para os seus esgotos, por exemplo, pode ser uma iniciativa que a cooperativa pode tomar imediatamente. E ainda, cooperativas de marisqueiras, de pescadores que fazem isso de forma a respeitar os ciclos naturais, as sazonalidades, gerar ocupação e renda sem agredir a vida nos mares. O 15º objetivo é vida terrestre. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável de ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda da biodiversidade. Isso é uma ação que as cooperativas podem e devem agir diretamente. Vou dar um exemplo da cooperativa Coopercook aqui da Bahia, que tem um viveiro de mudas para recatingar as comunidades onde ela atua, ou seja, reflorestar a caatinga a partir de árvores nativas do nosso bioma. O 16º objetivo é paz, justiça e instituições eficazes. Isso combina completamente com o nosso debate sobre governança cooperativa, que busca fortalecer as instituições cooperativas aqui na Bahia. Mas vale também lembrar aquele exemplo que eu dei do Ecomum, um sistema cooperativo da Colômbia que busca ressocializar os ex-combatentes da Farc através do sistema cooperativo.
E chegamos ao 17º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que é parcerias e meios de implementação, que visa fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. E de que forma nós, cooperativas, podemos ajudar nisso? Veja esse curso, uma parceria entre o PNUD e o Sescop Bahia, que está buscando implementar os ODS aqui no cooperativismo baiano. É assim que se faz parcerias e meios de implementação. Bem, pessoal, agora que passeamos pelos 17 ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, e sabemos que a eles estão associados 169 metas, é importante ter discernimento. Que eles são todos maravilhosos, a gente tem certeza, mas a sua cooperativa não vai conseguir ser eficiente em todos eles. Então, o ideal é você buscar aqueles ODS que a sua cooperativa tem mais vocação para contribuir e, dentro dos ODS, olhar em qual das metas a sua participação pode ser maior. Dessa forma, você, a sua cooperativa e a sociedade ganham com um pouco de avanço em cada objetivo de desenvolvimento sustentável. Essa etapa, que é quando nós da sociedade civil buscamos implementar os ODS, é o que nós vamos chamar de localização ou territorialização dos ODS. Localização ou territorialização dos ODS é o processo de levar em consideração os contextos subnacionais na realização da Agenda 2030, desde o estabelecimento de objetivos e metas até a determinação de meios de implementação, bem como o uso de indicadores para medir e acompanhar o progresso nesses territórios. Os ODS são globais, mas a sua realização dependerá da nossa capacidade de torná-los reais em nossas cidades e regiões. Governos nacionais e subnacionais, organizações da sociedade civil, como as cooperativas, o setor privado, a academia e cidadãos, todos devem ser envolvidos na implementação e no acompanhamento dos ODS. Observe essa imagem que define bem como funcionam os ODS. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, eles ocorrem em escala global. A partir daí, se constroem as políticas públicas a nível nacional, estadual, territorial, municipal, até chegar no privado, empresas, cooperativas, sociedade civil organizada e, claro, nas pessoas. A partir daí, o fluxo se inverte. É realizando ações enquanto pessoas, enquanto organizações da sociedade civil, enquanto governos municipais, estaduais, que os ODS vão se realizando. É um ciclo inverso. Ele orienta a política de cima para baixo, mas ele se consolida nas ações de baixo para cima. Pessoal, lembre-se disso. As cooperativas não têm como prosperar em um mundo de pobreza, desigualdade, agitação e estresse ambiental. Portanto, nosso segmento tem interesse em garantir que os ODS sejam atingidos. E lembre-se que, ao perseguir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, nós estamos perseguindo a realização dos nossos próprios princípios cooperativistas. Bem, pessoal, para a ONU, as cooperativas têm um papel estratégico na implementação da Agenda 2030 e nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, porque elas já têm um modelo de negócios inclusivo. Portanto, o desafio delas é avaliar, dentro da sua cadeia de valor, quais são as oportunidades para diminuir os seus impactos negativos e aumentar os positivos. E, claro, seguindo seus princípios, internalizar os ODS nas suas estruturas corporativas. A capilaridade das cooperativas confere-lhe um papel muito importante na implementação da Agenda 2030, haja vista que estão distribuídas em diferentes realidades geográficas e sociais do nosso país. Muitas delas estão instaladas em locais distantes e outras em locais muito vulneráveis nos grandes centros urbanos que empresas convencionais não têm interesse em entrar e o poder público muitas vezes tem dificuldade em alcançar. Veja que existem relações, inclusive, entre os ODS e os princípios cooperativistas. As cooperativas têm ainda uma peculiaridade que eu fiz questão de destacar aqui em algumas observações, a relação que tem entre os princípios cooperativistas e os ODS. Veja o primeiro princípio, adesão voluntária e livre. A criação das cooperativas geralmente está associada a alguns ODS e acontece sempre de baixo para cima. O segundo princípio, que é a gestão democrática e transparente, assegura as boas práticas de governança, de manter instituições fortes, saudáveis e transparentes. O terceiro
gera ocupação, renda e empregos para os sócios e para as comunidades. Distribui as sobras, contribuindo para a distribuição da renda, participação econômica dos membros. O quarto princípio, ainda que as parcerias sejam firmadas, mantém-se com uma governança independente, mas pode e deve relacionar-se com outras instâncias. É o princípio da autonomia e independência, apesar das parcerias que existem. O quinto, educação, formação e informação, tem tudo a ver com um dos ODS e é transversal a todos os outros. A educação como princípio e tem ainda os instrumentos legais como o FATS, que está aí o fundo, que é voltado para a assistência educacional e social. O sexto princípio, intercooperação, cooperação entre cooperativas, fortalecem as parcerias que os ODS tanto prezam. E o sétimo princípio, interesse pela comunidade, é para onde convergem todos os objetivos de desenvolvimento sustentável. Essa relação entre ODS e cooperativas, se pelo lado da ONU está bem consolidada, pelo lado das cooperativas também. Prova disso é que a ACI, Aliança Cooperativa Internacional, criou em 2016 a plataforma virtual COPS for 2030, uma campanha global para educar as cooperativas sobre os ODS, incentivar o compromisso coletivo em contribuir para o seu alcance até 2030. A ACI fez ainda a seleção de 4 áreas em que as cooperativas podem ser mais eficientes para contribuir com os ODS. São elas: melhorar o acesso a bens e serviços essenciais, erradicar a pobreza, proteger o ambiente e construir um sistema alimentar mais sustentável. Para as cooperativas, as ODS podem representar um grande desafio e uma excelente oportunidade de alavancar novos negócios. Contudo, para transformar os desafios em oportunidades, será preciso compreender de forma bem estruturada as implicações das novas metas para o setor privado. Principais motivações: aumentar a sustentabilidade cooperativa, conectar-se com clientes e parceiros cada vez mais exigentes, atrair e reter talentos comprometidos com o desenvolvimento, melhorar o relacionamento com agentes públicos, aumentar a visibilidade por meio de uma linguagem comum e objetivos compartilhados globalmente, e investimento em um ambiente mais propício para os negócios, norteando as ações do princípio 7, interesse pela comunidade. Ou seja, nós estamos aproveitando um mercado mais consciente, novas gerações que vêm mais comprometidas com a sustentabilidade, reter talentos para desenvolver os nossos negócios que tenham princípios sólidos baseados em desenvolvimento, um desenvolvimento comprometido a nível global e, claro, local. Então, dessa forma, não faltam motivos para que as cooperativas adotem os objetivos de desenvolvimento sustentáveis como um complemento aos seus princípios. Outro ponto que merece destaque na relação entre cooperativas e ODS é a possibilidade de aumentar as parcerias. Afinal, quais governos e empresas não gostariam de estabelecer parcerias com cooperativas que estão gerando emprego, pagando impostos, ajudando na saúde, incluindo mulheres no mercado de trabalho? Então, a cooperativa, ela tem esse papel, essa possibilidade de contribuir com as políticas de desenvolvimento local, na medida em que apoiarem a realização dos ODS por meio de ações de baixo para cima. Os ODS funcionam, nesse caso, como um arcabouço para a alocação de ativos, fornecendo soluções para os desafios socioambientais desses locais, gerando oportunidades de atração de investimento. Nessa relação de baixo para cima, em que a sociedade civil organizada, como as cooperativas, ajudam na conquista dos objetivos, podemos destacar os seguintes papéis: assegurar que o governo cumpra o seu papel, implantar seus próprios projetos que contribuem para as metas dos ODS, minimizar os seus impactos negativos e maximizar os positivos, e sensibilizar os princípios e ideais dos ODS. Agora vem cá, chega mais perto. Guarde isso no seu coração. Eu já falei essa frase e vou repetir. As cooperativas não têm como prosperar em um mundo de pobreza, desigualdade, agitação, estresse ambiental. Por isso, é tão importante que as cooperativas utilizem os ODS como um quadro global para moldar, conduzir, comunicar e relatar suas estratégias, os seus objetivos e as suas atividades, permitindo que tirem proveito de uma escala global de benefícios. Para isso, você tem que entender como implantar os ODS na sua cooperativa. Vamos ao passo a passo?
5 etapas para você fazer isso. A primeira, entender os ODS, conhecer o tema que vocês estão fazendo agora e difundi-lo entre diretores, funcionários e a comunidade. O segundo é a definição de prioridades, considerar a magnitude, a gravidade e a probabilidade de impactos positivos e negativos no desenvolvimento sustentável em toda a cadeia de valor em que a cooperativa atua. A terceira, estabelecimento de metas. Devem ser claras, mensuráveis e temporal. Devem considerar melhorias nos indicadores ou recursos investidos na solução. Comunicar essas metas é uma forma de engajar e comprometer a todos. É muito fácil. Olhou o ODS, viu que tem maior afinidade com a sua cooperativa. Analisa quais são as metas que estão a ele associadas. Elege aquelas metas que você pode mais contribuir, trabalhe e estabeleça indicadores para alcançar essas suas metas internas. Você tem uma grande meta lá dos ODS e você estabelece sua meta interna. 4. Integração. Estabelecer a governança, plano de ação, alocar recursos, envolver todos na geração de valor e alcance dessas metas que vão nos levar aos ODS, né? Premiar pessoas e setores responsáveis, formar parcerias, integrar toda a cooperativa nos ODS. E, por fim, relatar e comunicar. Criar um relatório de sustentabilidade. Você pode também engajar-se, por exemplo, com o Pacto Global. Mídias digitais e físicas podem ser utilizadas. Informes formais a parceiros acerca dos ODS. E você pode qualificar as ações que já estão sendo realizadas pela cooperativa, dando a elas uma roupagem de ODS. Muitas cooperativas já estão fazendo muitas coisas que contribuem para os objetivos de desenvolvimento sustentáveis. E elas nem sabem disso. Então, o que é que você pode fazer? Muitas ações que você já realiza, ações de educação, de inclusão de mulheres, de ter uma agricultura mais sustentável, um consumo mais consciente, isso tudo pode ser trazido para a linguagem dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Mas claro que essa ação de relatar e comunicar nos diferentes canais da cooperativa a sua adesão e o seu comprometimento com os ODS vai gerar uma grande força de marketing. Prova disso é que 80% dos brasileiros preferem comprar de empresas sustentáveis e 70% não se importam em pagar mais caro do que isso. Então, quando a cooperativa comunica a sua integração aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, claro que ela vai atrair um público qualificado para ser sócio, para consumir os seus produtos e todos os outros reflexos positivos que a adesão aos ODS vai trazer. Mas vamos lá, esse marketing baseado nos ODS tem que ser genuíno, nada de fazer greenwashing. Greenwashing é aquelas empresas que a gente chama de banho verde, né? Fazem umas práticas superficiais para dizer que tem uma pegada sustentável. Nada disso, tem que ser uma adesão real e comprometida com os ODS, inclusive se comprometendo como metas e informando de diferentes maneiras a sociedade. Eu vou trazer aqui alguns pontos, como você pode utilizar esse marketing baseado em ODS, como é que você pode comunicar isso para a sociedade. Vamos lá. O primeiro deles é você adotar uma comunicação ostensiva, ou seja, enfatizar o compromisso com os ODS em todos os seus canais, no site institucional, na rede social, relatórios de gestão, palestras e reuniões que a cooperativa realizar. Uma outra forma é ter um relatório próprio, elaborar um informe específico com relação aos ODS, seu monitoramento e, claro, enviar esse relatório para parceiros, governos, etc. E uma outra forma são as plataformas internacionais. Existem certos padrões adotados internacionalmente para divulgar as ações relacionadas aos ODS. Então tem uma série de práticas. Aqui no Brasil, você tem um Pacto Global, que algumas cooperativas já aderiram para poder comunicar e se integrar ainda mais aos ODS. E aí, pessoal, deu para relembrar a nossa capacitação sobre a Agenda 2030 e ODS? Espero que vocês tenham gostado. Esse é um pequeno resumo de tudo que nós vimos nos 3 dias de capacitação. E lembrem-se, no portal Capacita Coop tem muito conteúdo sobre os ODS. Tem um curso, por exemplo, que se chama Introdução à Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e os Objetivos de Desenvolvimento. Esse é um deles. Outro curso é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentáveis, ODS, e Cooperativismo de Crédito. Tem ainda Elaboração e Gestão de Projetos de Responsabilidade Socioambiental com foco nos ODS. E lembrem-se, o grande desafio é não deixar ninguém para trás. Muito obrigado.
I was refugee in Pakistan, I was refugee in Iran, I was refugee in Dubai, and now I'm a refugee in France. Les gens, quand tu es handicapé, ils n'essaient même pas de voir ce que tu es capable de faire, mais ils te jugent à travers ton handicap. Haberme venido no fue una buena idea. यहाँ की लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। लाइट रहित, उजियार रहित, हमरो बाल बचाव उजियार रहित. Agama me fumidam bem e só na me bem, mas que na me corta. Porque se todo mundo tivesse alimento em casa, ela podia raciocinar. Então, poderia ser pobre, mas teria inteligência na cabeça para poder sair dali. Parce que na mukili mutu azwa na mission na onzamba tindelai. Ngape na za mukili pona mission na ngai me nzambe ndayebi. I've left my husband to be with a woman, and for me that's a huge step in my country as an African woman to do that. I do have a strong voice and I'm strong as a woman speaking for myself. Nous devons dire au monde que nous existons, que vous êtes là. Et je suis sûr qu'aucune misère, aucune pauvreté extrême n'est pas une fatalité. On peut la combattre. Afaka ihany fa mba tsy hitovy amin'le hoe toerana nisy atsony zany fa mba lasa ambonimbony kokoa zany izy. Dia tamiko moa ny reniny dia famihina teo zany any Antenimiana.